Olá, amigos do portal Tribuna do Norte, esportes de primeira para vocês nesta segunda-feira, avaliando tudo do futebol do Rio Grande do Norte, começando, claro, com a final do segundo turno, América e Potiguar de Mossoró. Hoje aqui comigo, Pedro Neto, comentarista da Rádio Globo. Pedro, essa final começou como mais ou menos ninguém esperava, a não ser o Potiguar, que esperava um bom resultado, conseguiu esse resultado fora de casa. Mas o comportamento do América, o comportamento do Potiguar nesse jogo, como é que você avalia? Itamar, olha, boa tarde. Eu acredito o seguinte, Itamar, na realidade o Potiguar veio com um propósito e conseguiu êxito nesse seu propósito, que era segurar o jogo, segurar o América Futebol Clube, sair daqui com um empate ou quem sabe até com uma vitória, mesmo que fosse uma vitória mínima. O grande detalhe é o seguinte, a forma que o Celso colocou a sua equipe em campo, com 3 zagueiros, com 3 volantes, liberou os 2 alas, um homem de referência, no caso o Ítalo, e um que caía pelos lados do campo, o KT, isso deixou o América preso, porque o América trocava bolas, trocava e tocava a bola, mas não conseguia chegar ao gol do Potiguar. Tanto é assim, Itamar, que nós não tivemos, a não ser uma cabeçada do Cascata, nenhuma outra jogada, nenhum outro lance de perigo para o América, como também não para o Potiguar. Agora, a partir dos 30 minutos do segundo tempo, o que aconteceu? O América teve que sair buscando a vitória e o Potiguar usou a velocidade, principalmente do KT, para chegar nos contra-ataques. Mas o resultado acabou sendo justo, pelo que as duas equipes deixaram de fazer, não pelo que fizeram. Não gostei do jogo, foi um jogo muito trucado, muito pegado, mas com pouquíssimas oportunidades de gol de lado a lado. Acho que todo mundo saiu, Pedro, de campo, pensando assim, o que vai ser desse segundo jogo? O que tem que mudar nesse segundo jogo para que esse placar seja alterado? O que você acha que precisa mudar no América? O que precisa mudar no Potiguar? E tem uma observação. Será que o Potiguar muda? Ou o Potiguar gostou, por exemplo, da postura, do comportamento do time? Não sofreu o que ele mais esperava, que era a pressão do América, por exemplo. O Potiguar terá a volta de Vaninho. Não acredito que Celso coloque Vaninho em campo. Por quê? Porque mais uma vez o Potiguar joga pelo um resultado, que é o empate que lhe favorece. Então por que ele vai colocar Vaninho em campo, abrir mão de um dos seus volantes para dar ao América a oportunidade de ter um jogador ou um time mais ofensivo? Não. Na realidade, acredito que ele joga do mesmo jeito, o Celso no caso, esperando o América para usar os contra-ataques. Até porque, Itamar, não esqueçamos o seguinte, o América sabe que esse é o jogo em que ele vai ter que matar, para não ter que haver 2 jogos na final do campeonato. Então ele tem que sair para o jogo. E saindo vai dar o contra-ataque, principalmente a KT. Vaninho é um jogador muito mais de toque, né? Aquele jogador que toca muito de lado. Então isso pode até dificultar. Eu continuo acreditando que o América tem os melhores jogadores, que o América tem jogadores mais qualificados. Agora, dentro de campo, foi o Potiguar ontem quem jogou de acordo com o resultado. E o que o América precisa mudar, por exemplo, quando chegar lá no estádio Leonardo Nogueira? Por exemplo, o América ontem sentiu muita falta de Netinho. Netinho é um jogador de muita qualidade. Então, quem é que estava armando a equipe do América ontem? Cascata. O que fez o técnico Celso Teixeira? Marcou Cascata por zona. Então, se ele caía do lado direito, tinha o volante pelo lado direito, Magno, por sinal fez uma bela partida. Se ele caía pelo lado esquerdo, tinha o próprio Daniel. Então, com isso, dificultou. Na hora que ele tiver Netinho e Cascata, aí você fica numa situação mais difícil. Ele que eu digo Potiguar, né? Se o América tem esses 2 jogadores, fica mais fácil. Mesmo assim, não esqueçamos que o Netinho está um bom tempo sem jogar. Então isso também pode prejudicar. O América precisa ter mais rapidez. Não teve ontem, muito lento. Não teve Thiago Adam, por exemplo, que é um jogador referência também. Itamar muito preso entre os zagueiros e essa bola não chegava. Então isso dificultou, Itamar. Eu creio que se o América tiver uma velocidade maior, como teve no iniciozinho com o Norberto pelo lado direito, talvez facilite. Agora, indiscutivelmente eu vejo o Potiguar hoje com a facilidade maior de chegar à final do campeonato, isso é, conquistar o segundo turno, do que o próprio América chegar lá e vencer bem. Qual é o efeito que o estádio Leonardo Nogueira, por exemplo, pode causar nesse jogo? Pode ser que diminua a responsabilidade do Potiguar, por exemplo, e ele abra a mão de alguma coisa? Ou você acha que ele vai se favorecer muito daquele campo complicado, duro, bola quicando muito? Você acha que favorece muito? É uma vantagem a mais para o Potiguar, além, claro, da torcida? Claro, o Potiguar joga em casa, não esqueçamos disso. Quem conhece aquele estádio é o Potiguar, como o América conhece o estádio Nazaré, não. Então o América teve esse facilitador. Quem tem agora é o Potiguar. O campo duro, a bola quica mais, como disse você, o Potiguar treina em algumas ocasiões o estádio Leonardo Nogueira. Mas eu vou repetir, Tamar, o América tem jogadores mais qualificados. O América tem um Norberto, Edson Rocha, o América tem Fabinho, o América tem Cascata, o próprio Netinho, se puder jogar, o América tem Itamar, que não é um craque, mas é um fazedor de gols. Então isso pode ser o diferencial. Mas eu estou falando na parte teórica. Às vezes, na prática, vem um jogador que nós não citamos e decide a partida. Mas, na teoria, eu continuo acreditando que o América é o favorito, pelo menos para conquistar o título estadual. Interessante o seguinte, quem ficou de fora, um olho muito grande em cima desse jogo, foi o torcedor do ABC, o ABC Futebol Clube. Muito se falou, Pedro, em história de entrega jogo, abre perna, não abre perna.
Você acha que isso pode acontecer? É possível de acontecer? O América, por exemplo, deixar o Potiguar, permitir, não ser tão, digamos assim, tão ávido pelo título para prejudicar o ABC? Você acha que isso é só conversa de bastidores, conversa de torcida? Se você fosse falar somente de 2 pessoas, talvez até ocorresse, acontecesse. Mas se falar isso para 22 jogadores, 26 jogadores, é complicado. Você botar todo mundo dentro de uma sala para dizer, vocês vão ter que perder uma partida. Confesso a você, não acredita em hipótese nenhuma que isso aconteça, que isso ocorra. Até porque ali tem profissionais, ali tem pessoas sérias também, tá? Tem um ou outro que muitas e muitas vezes faz o que não deve, sim, é verdade. Mas nós sabemos que a grande maioria são profissionais. Então, você não tem como chegar numa sala com 26, com 28, com 30 jogadores para dizer, olha, nós vamos jogar, mas nós não queremos ganhar o jogo. Você não tem. A partir do momento que você faça isso, mas nenhum respeito dos seus profissionais, nem pedir ao contrário. Então não acredito, isso para mim é muito mais questão de torcida. Aí eu até aceito, torcedor tem todo o direito do mundo de fazer isso. Dirigentes e jogadores não. A gente falou de ABC América e os dois agora voltam os olhos para a Copa do Brasil. Que análise você faz, por exemplo, adversário do América, Atlético Paranaense, adversário do ABC, Sport, coincidência, os dois são rubro-negros. Qual é o mais difícil? Quem tem mais chance? Essa folga do ABC foi boa? Foi ruim para o time, mas foi boa para preparar, por exemplo, para encarar o Sport? Se você analisar essa folga do ABC, eu diria que não. Porque na última vez que o ABC folgou 10 dias, quando reestreou, perdeu 3-0 para o Potiguar. Entendeu? Então fez mal. Agora, o que eu soube, Tamar, é que o Sport vem com o time pela metade. Isso é, não vem com os 11 titulares. Talvez 5 ou 6 acompanhem a delegação. Porque não esqueçamos o seguinte, o Sport tem a decisão do campeonato no próximo domingo contra o Santa Cruz. Perdeu o primeiro jogo, nesse último domingo por 1-0 e agora jogará no próximo domingo a decisão do campeonato com o Santa Cruz jogando pelo empate. Então o Sport prefere, eu tenho certeza disso, jogar contra o Santa Cruz completo ou jogar contra o ABC, até porque, não esqueçamos o seguinte, ele joga contra o ABC, depois ele tem um jogo da volta na Ilha do Retiro, e aí sim ele pode usar todos os titulares. Já o Atlético Paranaense vive a mesma situação, jogou com o Coritiba, tem agora o último jogo da decisão no próximo domingo. Agora, a diferença toda, eu creio que o Atlético Paranaense tem sim jogadores mais qualificados, tem uma equipe mais forte. Então, no meu entendimento, o América terá uma dificuldade maior. Até porque, caso se confirme que o jogo será mesmo no estádio Barretão, o América não conhece o campo. Assim como o Atlético também. Que era a vantagem que o América tinha no Nazarenão. Entendeu, Itamar? Ainda tem esse dilema. Será no Barretão mesmo? Será no Nazarenão? Quer dizer, pelo que nós sabemos, o jogo será no Barretão. Mas ainda não existe nada oficial por parte da própria CBF. É isso, Pedro, obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Um abraço a todos. Esporte de Primeira, desculpa, em volta na próxima quarta-feira, falando tudo sobre Copa do Brasil, esporte no Rio Grande do Norte. Não perca, até lá.